nossos fazendeiros começaram a produzir à vontade, porque sabiam que tinha muita terra para ser explorada, daí o pouco cuidado que eles tiveram no início, até estragando terras, deixando não produtivas para o café depois de uns 12, 13 anos, porque eles sabiam que eles podiam ir para frente, eram terrenos virgens, eram terrenos por desbravar, territórios até 1860, nós tínhamos só metade do território paulista ocupado, daí para frente era sertão. Então, todos os fazendeiros, o nosso estado vai ser ocupado em nome do café, com as fazendas de café. Bem, inicialmente existiram fazendas que cediam as mudas, porque houve uma política do governo para que se plantasse café. Era uma política nacional, como hoje nós temos uma política do petróleo, agora o pré-sal, mas naquela época eram distribuídas as sementes e, geralmente, mosteiros, padres, tinham as suas chácaras e ali os fazendeiros iam buscar as primeiras mudas de café. Nós não tínhamos fotografia naquela época, então nós temos quadros que reproduziam, são quadros de museus nossos importantes, de pintores importantes, que reproduziam os primeiros momentos do café. A queimada do café, que foi outra coisa muito negativa, por ser justamente o início da introdução do produto, que se, na tradição indígena, queimava para poder produzir os campos para o plantio. Quando, hoje em dia, nós temos o café sombreado, o café no meio de árvores, que realmente também ajuda na qualidade do produto. E é uma solução menos agressiva em termos de agressão à natureza, enfim, à preservação do meio ambiente. O transporte era muito primitivo, a base da mão de obra barata que nós tínhamos. Esse é um quadro famoso do Debré, que mostra como o café foi o símbolo também da nossa independência, que no momento, em 1822, quando fizemos a independência, era o café que nos deu condição de pagar para os países que autorizaram a nossa independência, que nós nos tornássemos independentes de Portugal. O início aqui é o Rio de Janeiro, que, de uma certa forma, era um verdadeiro cafezal. Nós tínhamos um cultivo ainda sem os grandes terreiros, a mão de obra, evidentemente, escrava, e até o Pão de Açúcar era coberto de cafezais. A mão de obra era um trabalho, praticamente como se fosse um trabalho de indústria, de uma fábrica, porque era tudo muito rígido, acordavam na hora certa, sob o comando de um feitor, todos com as suas ferramentas, iam para o campo. As vendedoras de café da cidade também eram contratadas, não, elas eram escravas dos que vendiam café, então era a forma de vender. E aqui nós temos uma grande fazenda, que é a Fazenda Santa Clara. Naquela época, a referência da fazenda importante era o número de janelas. E essa daqui tinha uma particularidade. Ela foi, não só era uma grande fazenda de café, tinha 116 janelas, aqui nós não podemos contar, porque ia para trás também, mas ela foi também um criadouro de escravos, porque no momento em que foi interrompido o tráfico da África e o escravo ficou caro, os grandes fazendeiros foram contrabandeadores de escravo, traziam e desembarcavam por portos clandestinos e começaram a produzir. Pegavam os garanhões, os negros, cruzavam com as negras mais saudáveis. É uma parte triste da nossa história, mas faz parte dela. E essa fazenda tinha justamente essa criação de escravos para atender a grande produção do café. Esse é o modelo clássico da fazenda do Império, que é de uma certa forma uma indústria. A gente tem uma imagem um pouco romântica hoje da casa-sede, mas não era só a casa-sede. Esse quadrado eram as senzalas, ali nós tínhamos a casa de máquinas, depois tínhamos a tulha, onde guardava o café, e centralizada a casa do grande proprietário, que controlava da casa, inclusive, a produção do café. Aqui é uma fazenda, quem for ao Rio de Janeiro, não deixe de ver na região de Vassouras, essa fazenda que foi um marco, chama-se Fazenda do Secretário. Essa é uma reprodução ainda do século XIX, primeiros tempos de fotografia, mas aqui nós temos como ela está hoje, restaurada. Claro que preferimos como era antigamente, mas sem aquele regime de trabalho, mas hoje ela está muito bem preservada e realmente lá dentro ela nos conta como é que foi esse café. Esta é uma outra, infelizmente, totalmente demolida, e para vocês terem uma ideia, o luxo era tal que o trilho do café chegava na porta da fazenda, o trilho do trem
que transportou o café depois da substituição das tropas, chegava até lá. Os métodos extremamente primitivos, daí a má qualidade também. Aqui, por exemplo, era o sapateamento em pata de boi para a limpeza do café, o que era de uma agressão total, né? Total. Por sorte, no momento em que a mão de obra começou a rarear, em nome da abolição, felizmente, porque nós somos o último país a abolir a escravidão, há uma política imigrantista e nós tivemos, então, a benesse de receber novos povos, na maioria italianos, mais tarde japoneses também, o que não foi uma experiência muito fácil, dos dois lados, mas que deu ao Brasil essa cara que nós temos tão plural, tão diversificada, de cultura tão rica. E aqui nós tivemos um pintor que foi chamado da Itália, o Ferrinho. Quem quiser ver esses quadros ao natural, vá à Pinacoteca do Estado, eles são belíssimos, que foi contratado por um grande cafeicultor, o Conde de Serra Negra, que ele tinha fazendas na região de Botucatu, e ele percebia que não havia propaganda do café do Brasil lá fora. Então, ele montou uma boutique do café no centro de Paris, mandou esse pintor fazer essas reproduções do que era o cafezal, como era produzido, quais as etapas, que para se tomar um café num café parisiense tinha um longo caminho, um oceano a atravessar, e durante 19 anos ele manteve essa boutique como uma propaganda do café. Aqui a florada do café na região, aqui já começa a parte da lavagem, aqui a colheita do café, aí a visão da fazenda e a ida para a estação, e aqui a casa de máquinas daquele tempo. Hoje nós temos, a Cecília pode nos contar, se houver tempo depois, da sofisticação que é hoje o beneficiamento do café, até computadorizado. O embarque, que aqui está de uma forma muito avançada, mas antigamente era feito nas costas dos estivadores, tinham que ter uma força. Aqui, a Bolsa do Café, que em 1920 foi instituída em Santos, é onde eu recomendo que, quando vocês forem a Santos, não deixem de visitar. Primeiro, o prédio é belíssimo. Segundo, serve um café muito bom. Há lá uma série de marcas de café. Estão organizando um museu muito interessante. E ele foi construído num ano muito especial. Ele foi inaugurado, a Bolsa do Café, em 1922, que foi um ano de comemoração no Brasil inteiro, porque foi o centenário da nossa independência. Foi inaugurado aqui em 1922, nossa independência foi em 1822. O Café Santos e o Porto de Santos torna-se o primeiro porto de café do mundo. Aí, já nos anos 30, 40, a propaganda começa a ser feita através de designers, gráficos e publicitários. Santos Dumont é fruto do nosso café. O avião surge por conta de nós termos um filho de fazendeiro que está estudando em Paris, e quem for a Petrópolis, tem uma casa que foi do Santos Dumont, não deixe de ver uma carta que o pai dele, que era grande fazendeiro em Ribeirão Preto, escrevia: meu filho, não se preocupe com nada. É uma carta que eu acho que todos nós gostaríamos de receber. Você dedique-se para os seus estudos, cuide do seu invento, porque seu pai está aqui ganhando dinheiro com café, plantando café para mandar tudo o que você precisar. Bom, deu toda a tranquilidade para ele, não por outra razão, e pelo empenho e o talento, ele realmente se tornou o inventor do avião. Há uma polêmica aí, se for os irmãos Wright, mas o Santos Dumont está à frente. E o café passou a ser uma alegoria. Se vocês andarem pela cidade, reparem, sobretudo no centro, os prédios têm folhas de café. Aqui é um vitral do Mercadão, os vitrais são maravilhosos, todos com galhos do café, o café, o deus do comércio, em cima, né? E aqui já a entrada no Paraná, que na época que entrou, em 1920, por aí, achava uma maravilha esse desmatamento rápido, um belo de um Jequitibá. Então, foi documentada uma série, que se nós tivéssemos mais tempo eu mostraria, mas hoje vemos que não é bem o caso. Em 1954, nosso quarto centenário, nós tivemos uma série de homenagens ao café, xícaras impressas, e há pouco tempo, esse é um quadro do Portinari, praticamente todos os nossos grandes pintores reproduziram o café, porque é a marca do país, de uma certa forma. Lá fora a gente... Brasil, já passou bastante aquela fase do Pelé, só futebol, é o café e uma porção de outras coisas desse momento que nós estamos vivendo, mas o café é uma cara nacional.
E é isso que eu queria, em rapidíssimas pinceladas, mostrar para vocês como nós tivemos muitas etapas, muito suor, muito sangue, muita luta, para nós chegarmos a esse requinte do produto que nós estamos tomando hoje. Muito obrigada. Até hoje, você vai na França, na Itália, o pessoal vende nas cafeterias normais café de Santos. Então, o gringo acha que em Santos planta café, mas, na realidade, é o portão de saída do café. E é bem engraçado de ver isso, pessoal. Todo orgulhoso falando, toma um café de Santos que é gostoso. Gente, é interessante quando a Ana conta um pouco da nossa história, que a gente vê como o café é importante para toda a nossa cultura, né? E aí você vê que, como ela estava falando, de vez em quando você se pega, principalmente aqui em São Paulo, nos estados que são produtores, se pega vendo alguns murais, vitrais, que aí tem uma parte retratando o café. Aí você está andando na rua, tem uma escultura de um cafeicultor abanando. Aí você está andando, vê um pé de café. Acho que a Kelly pode contar um pouquinho também. Ela fez uma matéria no blog que foi bem interessante, que ela buscou os pés de café que ficam aqui na cidade de São Paulo. E é engraçado que quando você percebe o que é um pé de café, você começa a ver que tem várias esquinas, assim, tem vários pés de café, assim, de tão presente na nossa vida que é o café. Kelly, conta um pouquinho para a gente essa experiência. A ideia surgiu quando a Ana Luísa Martins falou da presença do café tanto na arquitetura quanto nas artes. E passeando na cidade, sem querer, eu fui encontrando pés de café. Aí a gente pensou em fazer um post em celebrando o Dia Nacional do Café. Eu fui no Google Maps e comecei a marcar. Só que eu não conhecia muito. Eu pedi para os leitores, gente, vocês conhecem São Paulo melhor que eu? Onde que tem pé de café? E cada um foi mandando. E foi muito interessante. Hoje lá a gente tem um mapinha. Claro que tem muito mais. Tinha gente que, ao ler o post, não sabia que tem o maior cafezal urbano do mundo. Está na cidade de São Paulo, na Vila Mariana, que é no Instituto Biológico. Lá tem mais de 150 pés de café ao lado da Paulista. E aí foi isso. E conta um pouco para a gente como que é isso, porque a Ana falou como era no passado, né? Como era essa cultura do café no passado. E hoje a gente vê que o café não é uma coisa só da nossa história. Está no nosso dia a dia. Então, a gente vê um boom de cafeterias bacanas, que nem o Otávio Café, cafeterias que se preocupam em oferecer um café legal, os jovens frequentando mais, buscando mais entender e apreciar bebidas feitas com café. Então, o café também faz parte da nossa cultura jovem. E aí eu queria que a Kelly contasse um pouco para a gente como que é a experiência dela como blogueira, conversar com esse público, trazer esse universo do café para esse público jovem. Eu vou associar o interesse pelo café com o boom da gastronomia. Quando os chefes de cozinha há 20 anos viraram moda, o interesse em entender o que é a gastronomia e elementos da gastronomia foi aumentando. E o café, muita gente não associa, mas café é gastronomia. Ou ele começa o dia ou ele termina numa refeição. Então, esse interesse foi crescendo e, no Mexido de Ideias, no começo do meu trabalho, o pessoal se interessava, mas não entendia. Então, eu vi essa necessidade de simplificar o vocabulário e trazer para o dia a dia da pessoa. Nisso que a gente simplificou, eu percebi públicos totalmente diferentes. Então, tinha a dona de casa que não sabia usar a cafeteira italiana. Eu sempre queimo o cabo, ele fica muito amargo. Falei, não, então vamos ensinar como é que faz, como melhor aproveitar cada método de preparo. Então, o que é a prensa francesa? O coado no pé de meia, lá na meia, é bom? Sim, é bom se você fizer certo. Esse era um público. O outro público era o jovem que estava seduzido pelo mercado de gastronomia. Eu acho bacana esse negócio de chefe, eu gosto de comer bem, eu gosto de beber bem,
mas eu não quero trabalhar com comida. Então, ele pendeu, ou ele vai para o vinho, ou ele vai para o café. E um público que quer ir mais a fundo, que são os de baristas, que é um público jovem, que vem dessa onda da gastronomia, mas quer ser mais técnico e quer viver disso. A Cecília sabe que vem vindo uma leva aí de bastante jovem e há 20 anos estava na moda ser chefe, agora é barista. E aí, se a Cecília quiser completar... Acho que a Cecília pode explicar para a gente o que é um barista, né? Vamos lá. Está funcionando agora. Barista, né? Há mais ou menos 10 anos atrás, era um desconhecido. Ainda é parte de um desconhecimento, né? Mas ele é aquela pessoa que estuda sobre café. Ele tem que saber sobre moagem, data de torra, por que está torrado desse jeito, qual variedade está utilizando. Mas antes disso, ele tem que saber preparar, né? Então, ele tem que começar lá na frente, para depois ir para trás, né? Então, ele conseguindo preparar um bom café para o seu cliente, né? Aquele que satisfaz o cliente, né? Você conseguir trazer todo aquele sabor da terra dentro de uma xícara, você já está apto a ter um bom preparo, né? É considerado um barista? Por quê? Porque ele trabalha com a máquina de expresso, que deriva o nome bar, né? O bar de pressão da máquina. Então, ele já tem o domínio sobre a máquina. Então, ele já é um barista. O próximo passo é começar a entender por que aquele café que foi torrado há tantos dias funciona melhor em tal dia do que em tal dia. Você começa a pensar, né? Porque infelizmente, a gente tem cursos de baristas, claro, mas tão a fundo a gente tem que ir buscar essas informações também. Assim como o seu público tem que buscar o beabá, a gente também tem que buscar um lado mais técnico. Existem profissionais, mas parou no meio, assim, entre os profissionais degustador, o produtor, né, o agrônomo. Existe uma barreira muito grande entre esses profissionais e o barista. Então, o barista ele tem que começar a seduzir esse pessoal para conseguir falar assim, realmente esse café é bom, mas e se a gente fizesse de tal jeito? Será que o resultado não seria um pouquinho diferente? Porque não adianta nada o café ser excepcional, feito na fazenda perfeito, todo o processamento com a maior tecnologia, ou mesmo artesanal, com o maior cuidado, tudo direitinho. Se aí chega na hora de preparar o café, a pessoa prepara o café errado, aí já era. Aí fica horrível. Então, todo um trabalho é perdido. Então, essa é a importância do barista, né, Cecília? De valorizar também toda a cadeia produtiva do café para chegar a um produto bacana na mesa do consumidor, né? Exato. Porque aí o barista, quando vai entregar a xícara, ele tem que contar um pouquinho da história, né? Esse café foi produzido em tal lugar, foi colhido nessa safra de 2012, tá um café um pouco fresco. Porque a gente recebe um café como? Às vezes nem com um sorriso, né, a gente recebe um café. A gente toma, se vira. Se tiver ruim, reclama para o gerente, não reclama para mim, né? Eu tenho que economizar o pó de café. Ai, triste, né? Não é isso, gente. Você tem que saber preparar o café. Não tem jeito. Você está com um material muito valioso, né? Que para o produtor, você vê assim, você vai visitar os produtores e ele sempre vai falar, esse café é o melhor café do mundo, porque ele teve um trabalho enorme de um ano inteiro para ter um resultado, porque o café ele demora 9 meses para ficar pronto, é um filho praticamente, né? E ainda é um filho que assim, tipo, se chover não nasce muito bem, na hora de colher tem um monte de coisas ali que influenciam. E é interessante você ter falado isso, Cecília, de que o café é um produto muito valioso, que até me chocou, assim, eu nunca tinha visto essa imagem que a Ana mostrou das vacas fazendo limpeza, do gado ali fazendo limpeza do café. Que hoje, para a gente, é uma joia, assim, quando você vê um produtor bonito, assim, tipo, que faz um trabalho bonito com o café, tratando o café dele, ele toma tanto cuidado, assim, que você não pode pisar no café, na hora de remover para secar no terreiro, sabe aquela cena da novela, assim, que o café fica no terreiro e que você vai com as vassouras, assim, removendo para ele secar?
aquilo tem que ser feito com o maior cuidado para o café não ser danificado, para não fermentar. Então, todo o cuidado que existe hoje, antes o gado passava em cima, né? Aquela coisa, né? Ficava no chão, descuidado. Então, a gente vê uma evolução muito grande nesse mercado. E é um privilégio nosso, sim, porque hoje a gente aqui no Brasil pode tomar um café de excelente qualidade, um café que é muito bem feito, claro, que custa um pouco mais caro do que o cafezinho que a gente toma todo dia, que é o chamado café tradicional, mas que vale a pena. Quando você fala do cuidado, que é uma joia, quando nós estávamos produzindo o livro História do Café, a diagramadora do livro me mandou imagens que eu se poderia colocar ou não. E uma delas eram crianças, lindas crianças, brincando no terreiro em cima do café. Eu falei, jamais, isso não pode, isso daqui hoje proibidíssimo, você tem que realmente nem chegar muito perto, tem que tratar com carinho, é uma joia. Aí foi retirada, mas quase que sai essa foto como se fosse uma coisa positiva. Porque muita gente tem lembrança no passado, o próprio Charlot, do restaurante, ele tem uns depoimentos em que ele é de família de fazendeiros, ele dizia, adorava brincar no terreiro de café, adorava subir nos montes de café, mas... porque naquela época não se sabia que o cuidado teria que ser maior, ele tem que ser revirado de uma forma certa, tem que tomar o sol no sentido correto, não pode ter umidade e muito menos sapateamento em cima, né?